Bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Ao longo desta semana estamos a olhar para aquilo que é a reforma do Estado, o relatório do FMI, as propostas e o corte da função pública. São convidados desta edição João Queado Guerreiro e João Trigo da Rosa, Jorge Lander Vaz e Nelson Brito. Agradeço aos quatro a vossa presença. João, comece por si. E não tínhamos tido a oportunidade de falar deste relatório, destas propostas apresentadas pelo Fundo Monetário Internacional. Que avaliação faz? Eu acho que o relatório é uma condensação interessante daquilo que todos sabemos, não é? Costuma-se dizer que nas empresas se contratam os consultores externos para dizerem aquilo que nós já sabemos, mas não queremos admitir. E foi isso que aconteceu. E isso é um bocadinho aquilo que se passa. O relatório diz uma série de coisas que nós sabemos que é verdade. O ensino em Portugal é mau, particularmente no liceal e nos primeiros anos. Tem professores a mais? Pois tem. O Sr. Mário Nogueira também só se preocupou, e os professores sempre deram essa imagem, em receber mais e pouco com outras coisas. A imagem que tem é injusta, e eu sei que é injusta, mas é verdade. Temos aparentemente militares a mais e polícias a mais, e muitos que ficam sentados em cadeiras em vez de fazerem, no caso da polícia, o seu trabalho na rua. Temos uma classe e uma geração altamente privilegiada, e depois a seguir temos uma geração ou várias gerações que vão ter que pagar as reformas dos avós, dos pais, e não vão ter reformas, não é? Ontem um amigo meu, a propósito de um comentário efetuado por um especialista, não me recordo quem é, da Segurança Social, que dizia que as reformas da nossa geração vão ser menos 25%, ele dizia, não é menos 25%, vão ser 25% das atuais, ponto, não é? Portanto, todo esse diagnóstico é um diagnóstico que eu julgo que seria pacífico não houvesse este problema de se planear cortar nas despesas. Mas eu também julgo que o plano para cortar nas despesas não é uma coisa muito séria, nem é para acontecer realmente. Porque, repare, está-se a fazer um bruá enorme porque se vão cortar 4.000 euros em 80 mil milhões. E isso é uma ninharia. Em contrapartida, aumentaram-se os impostos com uma brutalidade que jamais se viu. Criou-se um sistema policial e de controle da vida das pessoas como nunca existiu em país nenhum no mundo, e o país está pacífico. Portanto, estando absolutamente pacífico, o que vai acontecer é, vamos, em vez de fazer a reforma do Estado, vamos provavelmente fazer um novo aumento de impostos. E, portanto, a reforma não vai avançar? Eu acho que não vai avançar reforma nenhuma. Portugal vai um dia ser reformada à força quando o dinheiro acabar. Aí, reforma-se. Mas não acabou já? Ainda não. Porque ainda há uns estrangeiros inocentes, naifes, na expressão habitual, que acham que nós, de facto, fizemos umas reformas. Eu acho que não se pode dizer criar um balcão de arrendamento e permitir e reduzir para o futuro, para um futuro longínquo, reduzir um bocadinho as indemnizações no despedimento coletivo, que sejam as reformas suficientes para Portugal. Nota um tom particularmente pessimista hoje, João. É um bocadinho, mas eu acho... É um quebrar de uma tendência. Exatamente. Jorge Lander Vaz, que avaliação faz deste relatório do FMI, a forma como foi divulgado, o que está no relatório, e é possível ou não reformar o Estado? Eu já tive a oportunidade de comentar, aliás, acho que foi o primeiro comentário sobre o relatório do FMI. O relatório do FMI foi claramente uma encomenda para justificar medidas que já antecipadamente foram anunciadas por Marcos Mendes na televisão, ou seja, e portanto o relatório, e para justificar, quer dizer, tem todas estas características, até porque o Primeiro-Ministro definiu que era preciso cortar em 70% da despesa, ou seja, 70% de 78 mil milhões, onde estavam as remunerações dos funcionários públicos e as prestações sociais. Esquecendo-se dos outros 30%, onde estão 24 mil milhões. Nesses 24 mil milhões estão desses 60%, mais ou menos são 10% de juros, são 10% de, mais coisa, menos coisa, são 10% de consumos intermédios e outros 10% de outras despesas, gastos gerais do Estado, etc. Estão o pagamento de rendas, está o pagamento de consumos intermédios, só de consumos intermédios, já falámos aqui nisso uma vez, são 7.500 milhões. Era possível cortar aí alguma coisa, 1.000 milhões, 2.000 milhões.
nos juros também era possível cortar, ao contrário do que se é possível renegociar. Aliás, tem que ser renegociados os juros. Porque, portanto, depois há os orçamentos retificativos, que esses é que são a escandaleira maior de que ninguém fala. Portanto, quando entram os pagamentos extraordinários por conta do BPN, por conta das parcerias público-privadas. Só o ano passado, só em 2011, foram 1.800 milhões de parcerias público-privadas. E para não falarmos das isenções fiscais. Só de isenções fiscais são também 8.500 milhões. Ou seja, há muito, para além da racionalização efetiva do Estado, onde seria possível invocar não 4.000 milhões, mas 6 ou 7 ou 8 mil milhões. Mas porquê é que esse trabalho não se faz, professor? Este trabalho não se faz porque, infelizmente, este país não é só apenas um país de opereta, é um país de faz de conta, é um país em que as coisas não são tratadas nem com seriedade, nem de frente. E eu estou de acordo com o João, porque simula-se isto, simula-se aquilo, põe-se, pior, fazem-se políticas que procuram pôr os ricos contra os pobres contra os ricos, os públicos contra os privados contra os públicos, os que têm menos pensões contra os que têm mais pensões mais altas. Quer dizer, isto é um país de loucos. Vamos analisar cada um desses pontos em pormenor, porque obviamente gostava de ter a vossa opinião ainda numa primeira fase. Nelson, que leitura faz deste relatório? Este relatório, mais uma vez, é apenas mais um relatório e é um relatório que tenta preparar a opinião pública para alguma das coisas que se poderá ter que fazer. E, como documento, não traz nada de novo. Todos estes números são conhecidos há muitos anos em Portugal e, mais uma vez, o que foi conseguido nestas últimas semanas foi andarmos a perder tempo se o relatório está correto ou está incorreto, em vez de nos preocuparmos em, de uma vez por todas, fazermos acontecer o que todos sabemos que temos que conseguir fazer acontecer. E isso é? O que é que temos que fazer acontecer? Oh, Rui, é muito fácil. As pessoas todas sabem e o poder político já percebeu o que é que tem que conseguir fazer, seja a oposição, seja quem está atualmente no governo. E começa por coisas muito básicas. Ponto número 1. Quais são os serviços que o Estado tem que prestar ao cidadão? Depois disto, dizer assim, como é que nós, de uma vez por todas, vamos organizar os serviços que temos que prestar ao cidadão? Exemplos básicos. Vamos partir do princípio que todos os funcionários públicos, independentemente do serviço que prestam um serviço de 40 horas por semana e não 35 horas por semana. Ponto número 2. Partindo do princípio de que, exemplos, saúde. Qual é o número de horas que o funcionário que trabalha em saúde tem que trabalhar? 40 horas. Quais são os serviços que o médico vai prestar? São estes. O médico não vai fazer serviços de enfermeiro. O enfermeiro não vai fazer serviços de administrativo. E nós temos isto tudo ao contrário. O enfermeiro faz serviços de administrativo e um administrativo custa muito menos, se tivéssemos os administrativos certos. O enfermeiro faz serviços de administrativo e deveria de fazer serviços que hoje em dia são feitos pelo médico, e o médico realmente só faz serviços de médico. Nelson, quando olhamos para esta estrutura... Deixa-me só terminar. E isto tem a ver com a organização. Se nós formos ao ensino, é exatamente a mesma coisa. Temos o professor a fazer serviços de administrativo, temos administrativos em falta que deveriam de fazer serviços do professor, e temos professores no ensino superior, por exemplo, a trabalharem 9 horas de docência por semana, porque depois parte-se do princípio que o resto, até às 35 horas, é ocupado em outras funções. Não é ocupado em outras funções. Então, ou assumimos, e aqui estou a falar de ensino, como podia falar das polícias. Temos 2 polícias com serviços completamente duplicados. Temos polícias que se preocupam em fazer trabalhos administrativos, quando deveriam de estar na rua e deveriam ter administrativos a fazer trabalho de administrativos que são muito melhores e estão muito mais capacitados para fazer o trabalho do que um polícia. Quando um polícia entra para a polícia, é para ser polícia. Não é para ser administrativo. Então não está preparado para ser administrativo. O curso para ser polícia, de formação para ser polícia, é de polícia. Não é para saber gerir. Administrativo não é para se preocupar com o sistema de saúde, não é para se preocupar com os serviços sociais. Nelson, o militar, deixe-me só terminar, o militar, quando é contratado para ser militar, é formado para ser militar, não é contratado para ser administrativo.
Então porquê que está tudo ao contrário? E gasta-se dinheiro em informação para depois pôr as pessoas a fazer outras coisas. Que não sabem fazer. Claro. O problema é que não sabem Mas quando fazer. chegamos a esta situação, estamos no governo perante esta situação, completamente maniatados. Como é que resolvemos a situação? Como é que resolvemos a situação, Rui? Tal e qual como eu digo há vários meses, esta situação só é possível que as pessoas, de uma vez por todas, tenham um diálogo sério, um diálogo construtivo, que os fechem todos dentro de uma sala e que lhes digam: senhores, líder da oposição, do partido que pode ser governo, PSD, CDS, vamos de uma vez por todas nos entender quais são os serviços que o Estado tem que prestar, como é que o vamos fazer e em quanto tempo é que vamos reorganizar o Estado. João Trigo da Rosa, é possível obter este resultado depois de uma reunião em sala fechada ou sala aberta? Até porque é uma tentação terrível para o povo português se puserem todos juntos numa sala. Eu acho Podem que lá ficar internamente. o Nelson está a tocar aqui num ponto importante, que é a forma de abordar a questão, porque a forma de abordar a questão conduz ao sucesso ou ao insucesso do problema. Portanto, o relatório, para mim, não é uma surpresa. Acho que para a maior parte das pessoas o que está ali são quase evidências, não é? São coisas que nós sabemos há muito tempo. É evidente que é um relatório do governo, como seria deste ou de outro qualquer governo. Quando lemos o relatório, vemos ali uma série de medidas que já José Sócrates, pelo menos no seu primeiro mandato, tentou implementar, ao nível da saúde, ao nível da mobilidade dos funcionários públicos, da meritocracia no ensino. Portanto, é um relatório que qualquer governo que tem responsabilidade de gerir o país se identifica com ele e dá contributos para ele. O que eu acho que o relatório tem, que para mim foi, digamos, uma decepção, foi o relatório está bem feito do ponto de vista macro, mas é tipicamente o relatório feito por entidades macroeconomistas que fazem um benchmark, estabelecem um conjunto de indicadores médios da OCDE ou da Europa 15 ou 27 e depois disso, ok, temos mais 20% de forças de segurança, mais X% de professores, mais tanto de pensões. E depois as soluções, obviamente aponta algumas soluções, mas essas soluções são um bocado soluções, como se diz no próprio do relatório, across the board, ou seja, são transversais, sem cirurgicamente ver o que é que se tem que fazer. E eu acho que aí é o ponto e é aí que se vai conseguir a mudança. Mas essas médias nós já conhecíamos, não era preciso o FMI a fazer um relatório. Eu sou consultor e o papel que o João estava aqui a referir dos consultores não é só esse, mas eu reconheço, quer dizer, é preciso vir alguém de fora independente. Dar uma chancela àquilo que já toda a gente pensa. Exatamente, porque sempre é uma situação de alguma independência ou de alguém de fora. Mas a questão do relatório o relatório é o típico relatório que se chama em gíria de consultor top-down, ou seja, de cima para baixo. E isto só se resolve, como nas nossas empresas, bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Mas nunca se conseguiu envolver a administração pública naquilo que é a reforma da própria administração pública? Porque é preciso capacidade de gestão e a nossa administração pública, e a maior parte dos nossos governantes, não tem esse background e não tem essa capacidade. O que falta ali no relatório é dizer quais são, por exemplo, os níveis de serviço que queremos em cada uma daquelas funções. Na saúde, por exemplo, queremos que, ao nível da maternidade, que todas as senhoras estejam a meia hora ou a uma hora de um serviço de maternidade. E daí depois tem que se tirar as ilações. Ou queremos maternidades em todas as aldeias do país ou nas capitais de distrito. E a partir daí é quase fácil entre aspas, que obviamente depois há que mexer muita coisa. Obviamente. Há um rumo que tem um sentido que é prestar um bom serviço aos cidadãos. Portanto, não estamos a cortar para tirar nos salários dos professores ou para reduzir a segurança, é com base em objetivos de serviço final. Mas isso é uma construção que tem que ser feita, eu diria, ministério a ministério, serviço a serviço, obviamente começando por aqueles que são mais prioritários. E o relatório diz, há aqui um conjunto de medidas, que são as tais medidas across the board, transversais, que não é a melhor forma de fazer, porque para o fazer sustentavelmente, tem que se ir às áreas prioritárias e fazer a coisa, digamos, de baixo para cima. E é esse exercício que eu acho que ainda falta fazer para conseguirmos resultados. Caso contrário, vamos acabar na eterna discussão se corta 10%, se corta o 13º, o 14º, e sempre nesta luta, digamos, entre os interesses instituídos na sociedade, que são legítimos, e que acabam por dificultar muita mudança. João, é possível pensar numa reforma da administração pública ou, de facto, a melhor solução é passar grande parte dos serviços para o privado, porque é completamente impossível fazer essa reforma? É possível pensar uma reforma da administração pública, é impossível fazê-la. Mas hoje em dia já não tenho grandes dúvidas. Posso estar um bocadinho pessimista, mas tivemos todos a falar aqui de serviço público e de serviço ao cidadão. Pensem na vossa experiência.
própria e na experiência própria dos nossos telespectadores, quantas vezes é que sentiram que foram atendidos por alguém que achasse que estava a servir o público ou a servir o cidadão? Mas também não há situações, é que a mim nunca todos me nós também já aconteceu. tivemos situações na saúde, no ensino, enfim, na administração fiscal, em que grande parte dos profissionais nem sequer sabe o que é que se pretende dele próprio. Está perdido num sistema. Não é muitas vezes fácil atacar o funcionário público e esquecer que ele trabalha numa estrutura que não sabe o que é que quer dele. Mas eu acho que a estrutura não sabe o que quer dos funcionários públicos, e nisso, Rui, tens toda a razão. Agora, o problema é que há aqui uma mole de muitas pessoas que trabalham em muitas instituições. Trabalham não, quer dizer, estão lá. Aquilo não é trabalhar e eles próprios não têm culpa. E que uma das maneiras como acham que trabalham é criarem, por exemplo, dificuldades ao cidadão. Mas também não era uma maneira, muitas vezes, de se defenderem. Pensemos, por exemplo, no caso da administração fiscal, fez um trabalho grande nas últimas décadas de modernização E de destruição da economia. Isso é uma questão de política, não da aplicação daquilo que é a eficiência da máquina fiscal. Mas, relativamente a esse ponto, não é verdade que muitas vezes, quando se pede um parecer à máquina fiscal, ela tende a proteger-se porque não tem o apoio superior que muitas vezes precisava? Eu acho que na máquina fiscal, onde eu conheço alguma coisa, há um problema enorme de apoio superior. Um dia destes falava com um assessor do Ministério das Finanças, um técnico, que me dizia: tens que perceber que esta situação é de emergência atual. E eu respondi: mas o problema vosso é que Portugal está há 15 ou 20 anos em situação de emergência. Quer dizer, quando se trata de cobrar impostos, estamos em situação de emergência sempre. E os interfaces, para usar uma expressão moderna, do cidadão com a administração pública são maus. O cidadão pede autorização para fazer uma obra na casa dele. Agora, felizmente, já não tem, mas se for para um projeto um bocadinho maior, tem. E é maltratado. Um projeto leva 5 anos para ser visto numa Câmara, uma coisa que devia ser vista não em 5 minutos, mas em 5 dias. Afinal, o projeto já está feito. Portanto, as lideranças políticas são muito más. Nós temos que perceber, e eu não quero estar aqui a fazer nenhuma apologia do Salazar, foi um homem do seu tempo, tinha coisas más e coisas boas, e hoje as pessoas, quando morrem, passado muitos anos, parece que já só se lembram das coisas boas, o que é mau. Mas a administração pública portuguesa, no regime anterior, tinha um quadro forte de diretores gerais e um quadro forte de superior, de gente que acreditava no que fazia e acreditava realmente em prestar serviço ao público. Também havia muitos problemas, e havia muitos problemas na administração pública, não era perfeição nenhuma. Mas havia esse quadro. Isto tudo foi politizado. Os partidos apropriaram-se do Estado. E as corporações, nós temos que nos lembrar, volta ao tempo de Salazar, que tínhamos um Estado corporativo, as corporações apropriaram-se do Estado. Aliás, a parte mais interessante do relatório do FMI não é o relatório, é a reação que veio a seguir, em que nós vimos todas as corporações explicarem-nos porque é que não se podia mudar nada, não se podia alterar nada, não se podia reduzir os salários de ninguém. Portanto, a única solução é aumentar os impostos sobre o setor privado. O azar é que o setor privado vai acabando aos poucos, quer dizer, cada vez mais pequeno, e há gente a emigrar em quantidades enormes, o que torna todo o sistema insustentável. Mas nós encontramos exemplos. O nosso sistema de saúde, por exemplo, podia prestar os serviços mais baratos. Isso é verdade, que os serviços podiam custar menos dinheiro se houvesse algum outsourcing, se algumas coisas fossem feitas pelos privados. Mas o nosso sistema de saúde, em termos dos outputs que dá diretamente ao cidadão, pelo menos da minha experiência pessoal, das pessoas que eu conheço, até é bastante bom. É caríssimo, mas até é bastante bom. Mas se os tribunais funcionassem como o sistema de saúde, era já uma evolução extraordinária para o país. Se o sistema de saúde funcionasse como os tribunais, em vez de termos 10 milhões de portugueses, tínhamos 8 milhões. Jorge Helder Vaz, porquê é que se perdeu o prestígio da carreira pública? Eu acho que não se perdeu o prestígio da carreira pública. Eu acho, pelo contrário, eu acho que o país não pode viver sem o prestígio de uma carreira pública digna e que faça aquilo que é preciso fazer, principalmente numa situação de crise. Eu acho é que a administração pública tem estado debaixo de um fogo incessante. Inclusivamente, veja-se, por exemplo, quando se pretende reformar o Estado e o Governo recebe um relatório do Tribunal de Contas dizendo que o Governo está a gastar mais do que aquilo que devia em assessores, ou seja, num Estado paralelo que criou, e que inclusivamente uma parte desses corpos de assessoria recebem 14 meses, enquanto os funcionários públicos recebiam 12, etc. Ou seja, institui-se
uma espécie de guerra civil dentro do país e depois insultam-se as pessoas. Quando por trás deste relatório do FMI está uma grande corporação, que é a Corporação dos Credores, não é? Portanto, quer dizer, no fundo, há aqui uma corporação, que é a Corporação dos Credores, a querer submeter a um determinado dictate as outras corporações, que também existem. Mas os interesses, uns são legítimos, outros são menos legítimos. Portanto, o que eu acho é que, ao contrário do que outras perspectivas, eu acho que em situação de crise precisávamos de mais Estado. E não era reformar o Estado, é reformar a sociedade. Ou seja, a sociedade, os interesses acoplados ao Estado, que nós aqui já várias vezes falámos, que sugam o Estado de uma forma inadmissível. E os interesses acoplados ao Estado é que precisam de ser reformados, em primeiro lugar. E é possível tocar aí? Eu Ou acho que é demasiado possível. perigoso tocar aí? Não, perigoso não é, portanto, é uma questão de justiça. Perigoso no sentido de quem toca, não toca durante muito tempo. Sim, veja-se o caso, por exemplo, daquele secretário de Estado que tentou tocar nas rendas da energia. Não é? Foi para a rua passado pouco tempo. Enfim, isto é um bom exemplo. E o Rui toca aí num ponto, ou seja, mas é possível conduzir o país para uma situação de conflagração social, de miséria absoluta, de desemprego a 30 ou 30 e tal %. É possível conduzir políticas que conduzam a um retrocesso civilizacional de 30 ou 40 anos no país? Essa é a pergunta que nós temos que pôr hoje. A questão não é apenas reformar o Estado. Reformar o Estado é imperioso. Mas não é apenas reformar o Estado, é reformar o Estado de modo a que o Estado sirva bem uma sociedade mais igualitária e mais próspera. Portanto, é esse o objetivo. Porque as políticas é que não vão, infelizmente, neste sentido. Há várias entidades que têm vindo a chamar, por exemplo, o Presidente do Conselho Económico e Social, o próprio Provedor de Justiça, enfim, uma série de entidades que vêm chamando a atenção para os perigos de natureza. Só se instituirmos um Estado de natureza neofascista, não é? Que obrigue depois a situações inaceitáveis do ponto de vista da sociedade. Portanto, quer dizer... Mas é o que tem na área fiscal. Na área económica é o que tem. Sim, sim, na área fiscal, evidentemente, porque na área fiscal, quer dizer, o cidadão já está muito indefeso. Completamente indefeso. Está muito indefeso perante uma máquina fiscal que impõe, paga primeiro e reclama depois, não é? Portanto, é o princípio básico da E o cidadão é que tem que provar a inocência. Exatamente. João, vamos ter que partir para um breve intervalo nesta Comissão Executiva. Estamos a falar da reforma do Estado, estamos a falar da função pública. Na segunda parte vamos também olhar para os militares, para a segurança, para as reformas, um conjunto de outros temas. Voltamos num minuto. Até já.